Brasília tem luz, Brasília tem carros, Brasília tem prédios, tem até barracas. Brasília tem prédios, Brasília tem máquinas, árvores dos eixos e polícia montada. Brasília tem centros comerciais. E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. A gente vai começar esse vídeo falando da primeira parte dos anos dourados. Vamos falar do presidente Juscelino Kubitschek, o famoso JK. Galerinha, vamos lá. Juscelino, médico mineiro, foi eleito em 1955, tomou posse em 56 e tinha como vice o João Goulart, que tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Então, assim, a gente tem aí apesar deles serem votados de formas diferentes, não como hoje, que a gente vota para presidente e vice, né, os votos eram separados, a gente tem aí uma união interessante, né, a gente tem um cara que é da cidade como vice, um cara que lida com os trabalhadores e tal, e a gente tem um médico mineiro que sabe lidar com essa coisa do campo, com teoricamente os grandes ruralistas e por aí afora. A grande ideia do governo do Juscelino era essa: evoluir o Brasil 50 anos em 5, né? Fazer com que o Brasil se tornasse um grande país, uma grande nação. Alguns brincam, né? A gente evolui 50 anos em 5 e paga a dívida em 500, mas vamos lá, segue o jogo. A ideia era fazer o Brasil evoluir 50 anos e 5, que era o tempo do seu mandato na época, né? Ele tinha um plano de metas, né? Ele tinha 5 pontos básicos desse plano de metas, que era transporte, energia, alimentação e agricultura, educação e a indústria de base. Além desses 5 temas, ele tinha um tema principal, né? Que a gente chama de meta-síntese, que era o que representava o governo dele na época, né? Um grande lance, ele queria ficar para a história e realmente ficou por essa situação. Ele queria construir Brasília, fazer a nova capital do Brasil. Falando rapidinho sobre a construção de Brasília, assim, eu não sou muito partidário da construção de Brasília. Isso já estava na Constituição, a ideia de construir uma capital no centro do país, né? Se você fizer ali um X, né, no centro do país ali, Brasília vai estar realmente no centro do país, e aí vão dizer que o Brasília foi construído ali para o país ser controlado por igual, né? A gente sabe que isso não é verdade, que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o sul do país é controlado de uma forma muito melhor do que o norte e nordeste. Então essa desculpa não rola. Tinha também aquela outra desculpa de que o Brasil podia ser invadido. Eu sempre acho isso uma balela, né? Desculpa, ia ser invadido por quem? Pelo Walt Disney, pelo Pato Donald, pelo Mickey? Não rola, não faz sentido. Eu sempre digo assim, né, que se a gente pensar aí na construção dos estádios da Copa, que começaram no ano 2000, ou das Olimpíadas, teve uma baita roubalheira, todo mundo meteu a mão, corrupção e tudo mais. Isso com 1 zilhão de emissoras de TV fiscalizando, jornal, internet. Imagina em 1950, no meio do nada, o que neguinho não ganhou dinheiro nessa história. Mas vamos lá, vai. De novo, segue o jogo. O governo não investiu por igual no seu plano de metas. Meio óbvio isso, né? Transporte, energia e indústria de base receberam um investimento muito mais interessante, né? A indústria cresceu cerca de 80% no Brasil, legal, né? Graças a investimentos de empresas farmacêuticas, químicas, cigarros, que vieram para o Brasil. Mas o grande destaque foram as empresas automobilísticas. Ford, Volkswagen, General Motors, Cinca, né, que a gente conhece como Cinca Xambó, o Aeroílis entraram no Brasil nessa época. E aí é interessante, né, essa frase aqui: os brasileiros se gabavam de enfim viver num país civilizado que produzia seus próprios carros. Quer dizer, né, aquela coisa, né, meio medíocre às vezes que o brasileiro tem, né? A gente é civilizado não porque a gente tem educação, cultura, não. A gente é civilizado porque a gente produz nosso próprio carro. A gente não sabe falar, não sabe se portar, mas ter o carro faz da gente civilizado. E aí, né, setores de alimentação e agricultura e a educação não receberam o mesmo
a mesma atenção, o mesmo investimento. Aí fica meio óbvio, né? Com relação à educação, aquela frasezinha feita, básica, que todo mundo já ouviu, mas é verdade, né? Quanto mais burro é o povo, mais fácil é você controlar, né? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. E com relação à alimentação e agricultura, ele vai encontrar grande problema com relação à bancada ruralista, aos donos de terra, aos grandes latifundiários. E também aí, né, tá citando os coronéis, né, que mandavam em tudo na época. Para o novo país, esse novo país que esse cara estava criando aí, uma nova capital. Meta-síntese, que nós já falamos, construir Brasília. Coube ao urbanista Lúcio Costa e ao arquiteto Oscar Niemeyer o planejamento da nova capital, construída no estilo moderno, né? Ela é num formato de avião, por isso às vezes você ouve asa norte, plano piloto e tal. Milhares de trabalhadores vindos de várias regiões do Brasil, sobretudo do Nordeste, partiram para o Planalto Central para trabalhar na construção dessa capital. Eles foram chamados de candangos, tá? Esse pessoal que vai para lá acaba sendo chamados de candango. Vamos lá, crise, né? Sempre vai ter uma crise. Os primeiros sinais de crise, do otimismo ao descontentamento. Para colocar o plano de metas em prática, ele pediu dinheiro emprestado, aumentando consideravelmente a nossa dívida externa, que alguns chegaram a chamar de dívida eterna. Para pagar suas contas, emitiu papel moeda, mesmo sem ter lastro, né? O que aumentou a inflação. O dinheiro perdeu valor, os preços subiram vertiginosamente. Em algumas salas que eu dou aula, eu dou uma explicada rápida de inflação, né? O que é inflação? É quando o dinheiro perde valor. Então, o que você comprava hoje com R$100, você já não consegue comprar amanhã, porque já está custando R$120, R$150, né? Isso vai pipocar ali, vai ficar muito pior nos anos 80, quando a inflação no Brasil estava beirando aí 1.200 ao ano, 1.400 ao ano. Então, passando de 100% ao mês. Você imagina que hoje esse relógio aqui e tal estaria custando R$500, no mês seguinte aí já estaria R$1.000, no outro mês já estaria R$2.000. Isso é uma inflação de 100% ao mês. E aí a gente vê alguns candidatos hoje falando que a gente vive a pior crise da nossa história, né? Esses caras deviam ser processados por mentir para a população, né? Hoje a gente vive uma crise ideológica, uma série de crises, mas financeiramente a gente não está na pior crise da nossa história, pelo amor de Deus. Fácil reclamar dentro do seu carro zero, é fácil tuitar falando mal com o seu celular de última geração, vamos lá. Diante da perda do poder aquisitivo, os trabalhadores se sindicalizaram e passaram a organizar greves. Mesmo com o governo pedindo um pouco mais de sacrifício aos trabalhadores, as greves e as manifestações começaram, o que desagradava muito os grupos conservadores. Galera, quando vocês ouvirem conservadores, pensem no significado da palavra. Aqueles que estavam ganhando dinheiro, aqueles que a situação estava boa e eles queriam conservar a situação do jeito que estava. A situação ainda piora, né? Desequilíbrios aparecem, né? Desde o fim do século XIX, o sudeste do Brasil começa a se destacar em comparação ao resto do país, seja pelo dinheiro do café ou pela escolha das empresas que vieram para essa região. Então, a desigualdade no nosso país, que é social, também ela é territorial, né? Regiões se desenvolveram muito mais do que as outras. Por culpa de quem? Isso é difícil explicar, né? A gente vai falar que São Paulo, por exemplo, por causa do dinheiro do café, ok. As indústrias, né, que vieram para o Brasil nesse período preferiram ficar aqui na região sudeste. Sim, elas podiam até ter tido um incentivo para ir para outras regiões, como aconteceu há 10, 15 anos, que houve um novo incentivo para outras regiões do país, foi legal. Para combater, por exemplo, a seca no Nordeste, que gerou grande migração dessa região para o Sul e Sudeste, o governo decidiu criar a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
desde a década de 30, a gente pode dizer, muita gente sai do norte e nordeste do Brasil, né, migra, sai do norte e nordeste do Brasil em direção aqui o sul, sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e tal, que são áreas mais desenvolvidas, com maior chance de emprego e tal. E também porque lá o norte, principalmente o nordeste, né, uma região de secas terríveis e tal. E aí o governo vai criar a SUDENE, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para tentar ajudar em alguma coisa. E a gente sabe que não ajudou em nada e ainda começaram a surgir casos de corrupção na SUDENE e no próprio governo, mas principalmente, como eu já tinha falado, na construção de Brasília, que foi alvo de muitas denúncias de negócios ilegais e obras superfaturadas. Dessa forma a gente chega ao triste fim do governo Juscelino Kubitschek. Valeu, beijo, tchau. Siga ele, estou indo pra Brasília. Nesse país lugar melhor não há.